Ei, não se assuste! Essas águas vermelhas que você vê não são oceanos de sangue. É apenas uma ocorrência natural chamada maré vermelha. Elas ocorrem com frequência na Flórida, especialmente na plataforma oeste do estado, e podem permanecer por semanas ou até meses. São causadas basicamente por um aumento nos níveis de algas, daí a cor. Essas algas produzem toxinas que podem ser prejudiciais à vida marinha. Elas também podem ser ruins para nós humanos, causando sintomas como dor de barriga e idas urgentes ao banheiro. Os vulcões são bastante assustadores, mas não há nada mais assustador do que ser atingido por um fluxo piroclástico. Esses fluxos ardentes se movem muito rapidamente e atingem temperaturas insanas, mais quentes do que o seu forno em uma noite de pizza. Eles são como um show de fogos de artifício de erupções vulcânicas, cheios de cinzas, lava e gás quente, descendo montanhas a 80 km por hora. Alguns pesquisadores afirmam que eles podem até atingir velocidades de 725 km por hora, quase tão rápido quanto um avião comercial. Se você tiver o azar de estar no caminho de um fluxo desses, estará em grandes apuros. O calor por si só pode transformá-lo em um churrasco humano, mesmo que tente se esconder em um prédio. O ar ao redor do fluxo pode atingir temperaturas altas o suficiente para fritar suas entranhas, queimar suas roupas e deixar metal derretido na sua pele. Muitas pessoas tiveram a vida abreviada por causa desses fluxos, mas há uma história maluca sobre um cara chamado Ludka Silbarris. No dia 7 de maio de 1902, houve uma grande erupção na ilha de Martinica. Na noite anterior, Silbarris havia se metido em encrenca e acabou preso. Ele foi trancado em uma cela resistente de costas para o vulcão. Na manhã seguinte, o Monte Pelé entrou em erupção inesperadamente, destruindo Saint-Pierre em poucos minutos. Os fluxos eliminaram cerca de 30 mil pessoas, mas Silbarris sobreviveu em sua cela e ficou conhecido como o homem que sobreviveu ao dia do juízo final. A equipe de resgate o encontrou 4 dias depois. A propósito, a cela continua de pé até hoje. No dia 21 de agosto de 1986, um homem encontrou alguns animais sem sinais de vida em seu caminho para a aldeia de Nios, em Camarões. Para seu choque, ele descobriu mais tarde que todos na aldeia haviam morrido misteriosamente. A mesma coisa aconteceu no Lago Monon em 1984. Na verdade, esses trágicos incidentes foram causados por algo chamado de erupções límnicas, que são desastres bastante raros em que o dióxido de carbono irrompe repentinamente das águas de um lago, criando uma nuvem de gás perigosa. Esse tipo de erupção geralmente ocorre em lagos com altos níveis de gás carbônico, que podem ser causados por fatores como gases vulcânicos e alta pressão. Qualquer pequena mudança na temperatura ou na pressão pode desencadear uma erupção. Assim, os especialistas começaram a procurar maneiras de liberar com segurança o CO2 de lagos como Monon e Nios para reduzir o risco de mais desastres no futuro. Em março de 2024, um vídeo capturou um momento aterrorizante de uma mulher desaparecendo em um buraco enquanto caminhava por uma loja de departamentos chinesa. A cena se desenrolou quando o piso abaixo dela cedeu, fazendo-a despencar no abismo. Em meio ao caos, outra cliente fugiu freneticamente antes de voltar para verificar a mulher que havia caído. Seu raciocínio rápido e a pronta resposta das equipes de emergência e dos bombeiros salvaram o dia, resultando em apenas ferimentos leves para ambas as mulheres. Uma nuvem bigorna é basicamente uma grande nuvem feita de partículas de gelo que se forma no topo de tempestades muito altas ou daquelas enormes nuvens cumulonimbus. A forma plana do topo é causada pelo ar que sobe na tempestade e se espalha quando atinge a estratosfera. É por isso que ela é chamada de bigorna, pois se parece com a ferramenta que os metalúrgicos usam. O ar da nuvem bigorna é mais frio do que o ar da estratosfera, o que a impede de subir ainda mais. As nuvens bigorna podem ser vistas de muito longe, às vezes a mais de 160 quilômetros. Muitas vezes você pode ver faixas de neve saindo da borda da nuvem, conhecidas como virga. A neve desaparece antes de atingir o solo devido ao ar seco. Se você notar nuvens atravessando o topo plano ou borbulhando, trata-se de um topo que está ultrapassando o limite, um sinal de uma tempestade muito forte. As nuvens bigorna são conhecidas por produzir raios perigosos. Normalmente os relâmpagos vêm da parte inferior de uma tempestade, mas as nuvens bigorna podem produzir relâmpagos realmente poderosos a partir do topo. Esse raio pode cair do nada, mesmo a até 48 km de distância.
Portanto, fique de olho nessas nuvens bigornas se você vir uma se formando nas proximidades. Lahars não são brincadeira. São basicamente correntes de rocha, cinzas e água que se movem rapidamente. São muito perigosas e descem pelas encostas dos vulcões. É importante que todos estejam cientes delas. Cientistas, formuladores de políticas e até mesmo nós, pessoas comuns. Ao entender como os Lahars funcionam e seu possível impacto, podemos tentar nos manter seguros quando os vulcões começam a agir. Salvar vidas durante desastres naturais é o que importa. Há dois tipos principais de Lahars, os de detritos e os de fluxo de lama. Os Lahars de detritos são cheios de material sólido, como rochas e cinzas, enquanto os de fluxo de lama são mais encharcados e lamacentos. Os Lahars podem ser provocados pelo derretimento rápido da neve ou do gelo, por chuvas fortes que caem sobre material vulcânico solto ou até mesmo pela erupção de um lago de cratera. As características do vulcão e a presença de água são fatores fundamentais para a formação e o deslocamento dos Lahars. Quando os Lahars descem as montanhas a velocidades de até 195 km por hora, carregando cargas de detritos, é uma receita para o desastre. Praia, sol e férias é tudo de bom. Não há nada como tomar sol, sentir a areia entre os dedos dos pés e ouvir as ondas batendo na praia. Mas mesmo que tudo isso seja relaxante e perfeito, sempre fique de olho na água e nunca dê as costas para o oceano. Talvez você conheça as correntes de retorno e as marés, mas já ouviu falar de ondas quadradas? Elas existem e podem ser bem assustadoras. As ondas quadradas, também conhecidas como mares cruzados, ocorrem quando duas ondulações se encontram, formando um padrão quadrado único que se parece com um tabuleiro de xadrez. Elas podem ser encontradas ao longo das áreas costeiras e, embora sejam raras, podem criar ondas de até 3 metros de altura e dificultar a manobra de barcos e nadadores. Se você se encontrar na água com ondas quadradas, poderá sentir que está lutando contra duas correntes diferentes. A melhor coisa a fazer é não ir muito longe para começar e sair da água assim que as ondas ficarem muito fortes. As ondas quadradas são mais perigosas para barcos e navios, portanto é melhor ficar em águas rasas para se manter seguro. Os redemoinhos e os maelstroms são forças naturais poderosas que assustam os marinheiros há anos. Eles acontecem quando certas condições climáticas e de correnteza se combinam de uma maneira específica. A maioria deles é segura se você ficar longe, mas vamos ver o que eles realmente são e como se formam. Um redemoinho é basicamente a água que começa a girar quando duas correntes se encontram ou quando uma corrente atinge algo sólido, como uma parede. Eles podem ser grandes ou pequenos, dependendo da velocidade da água e das ondas. A maioria não é perigosa, mas há também os maelstroms, que são redemoinhos grandes, fortes e violentos causados pelas marés oceânicas em estreitos. As correntes de maré em locais como Saltstraumen e Moskstraumen, na Noruega, podem criar enormes redemoinhos. O redemoinho de Corryvreckan, na Escócia, é um dos maiores do mundo. Outros exemplos de redemoinhos podem ser encontrados no Japão, Canadá e Nova Zelândia. Recentemente, pesquisadores analisaram antigas erupções vulcânicas submarinas e como elas afetaram o clima da Terra. Eles estudaram materiais de erupções da Era do Bronze para saber mais sobre sua escala, perigos e impacto no clima. Por exemplo, uma erupção ocorrida há cerca de 3.600 anos no Mar Egeu causou o caos em Santorini. O estudo se concentrou nesse evento para entender sua importância. Ao analisar os depósitos vulcânicos, os pesquisadores obtiveram informações sobre como futuras erupções poderiam afetar o clima. Eles descobriram que as ondas de sedimentos de erupções submarinas rasas poderiam levar a tsunamis e impactar o fundo do oceano. Essas descobertas nos ajudam a entender como as erupções vulcânicas subaquáticas se relacionam com o ambiente marinho, o que pode nos ajudar a prever mudanças climáticas no futuro.